Vamos lá. Só para fazer uma introdução, essa foi uma aula que o Matheus Borges, que é um colega, para quem não o conhece, que é de Belo Horizonte, de Minas, apresentou no nosso Encontro Carioca uma revisão fantástica de literatura, né, com os últimos guidelines sobre o tratamento conservador da doença arterial periférica. É um tema extremamente importante porque está presente no nosso dia a dia e quem não leu os guidelines, não teve acesso, infelizmente tem feito muita coisa ainda desatualizada. Foi uma aula excelente, ele logo aceitou, né, dividir isso, discutir e prolongar um pouquinho mais essa discussão aqui na nossa reunião científica. Espero que esse seja, né, o primeiro de muitas outras interações, não só com a regional de Minas, mas com um projeto com outras regionais. Eu acho que é um movimento de ganha-ganha que é muito importante para todo mundo. É, Matheus, fica à vontade, você está muito bem recebido. Você foi escolhido para a reunião 650 da nossa regional, tem que Que bater palma, né? responsabilidade, hein, meu cara? 650 redondo. Doutor Arno e Aris, ou Gina, se quiserem fazer alguma introdução, fiquem à vontade, tá? Ou qualquer um aqui dos colegas. Mas depois a gente deve ter por volta de meia hora para discussões, que são temas muito importantes. Eu gostaria de agradecer ao Matheus a disponibilidade. Muito obrigado por você estar conosco, Matheus. Excelente, Obrigado, é um prazer enorme ter você aqui. Espero que você participe de várias outras. obrigado você, presidente. Muito feliz e honrado com o convite. Uma regional, né, gigante, de grande importância, igual a regional do Rio de Janeiro. Me honra muito poder colaborar de alguma forma e aprender com vocês aqui hoje também. Bom, Daniel me deu essa missão de trazer um pouquinho do que foi apresentado no Encontro Carioca, né, Daniel? Só E aqui, como ele. o doutorado quer falar alguma coisa aí, doutorado? Não, queria agradecer a presença do Matheus e dizer a importância do tema, né? Muita gente acha que esse alterofitiva é igual à cirurgia, o que não é verdade. E o Matheus vai trazer esse tema de uma maneira muito brilhante, que nós já tivemos a oportunidade de ver. Os que não tiveram, certamente vão aproveitar muito hoje. Obrigado. Obrigado, senhor, doutor Arno. Vai fundo, Matheus. Então, nós temos aqui a oportunidade hoje de avançar um pouquinho na discussão que a gente começou no Encontro Carioca, com uma liberdade um pouquinho maior de tempo. Eu acho que isso vai ser bastante proveitoso para que a gente possa discutir aí junto com os moderadores também e todos vocês. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Só um segundo. Vou colocar no primeiro slide aqui. Joia. Bom, vou falar um pouquinho então do tratamento conservador da doença arterial periférica, tentar trazer uma atualização aí dos últimos guidelines. Só um segundo, vou interromper aqui porque o formato de tela está muito na minha frente. Pronto. Bom, nenhum conflito de interesse, né, com o tema. Falar um pouquinho da epidemiologia. A doença arterial periférica assintomática, ela vai acometer aí 3 a 10% da população, mas ela chega a mais de 20% da população acima de 70 anos. Já a doença sintomática, que cuja principal representante é a claudicação intermitente, ela vai acometer aí cerca de 3% dos pacientes acima de 40 anos, 6% dos pacientes acima de 60 anos. E, a despeito disso ser frequentemente um sintoma desabilitante, um sintoma limitante, 10 a 50% dos pacientes nunca foram ao médico por conta de claudicação intermitente. Esse iceberg ele vai ilustrar bem o nosso contato no dia a dia com a doença arterial periférica, onde só a ponta do iceberg é representada por aqueles pacientes
que sofrem alguma intervenção a nível hospitalar, seja por claudicação intermitente, limitante, seja por isquemia crônica ameaçadora do membro. Boa parte desses pacientes estão, ou pelo menos deveriam estar, recebendo o tratamento conservador, do qual nós vamos falar agora, ao nível da atenção primária, ou mesmo em nossos consultórios. E não devemos esquecer ainda que existe uma grande parcela dos pacientes com doença arterial periférica que não foram diagnosticados. Um outro dado importante é que o doente vascular periférico ele é um doente multivascular, onde frequentemente vão coexistir a doença coronariana, cerebrovascular e renovascular. Para a gente ter uma ideia, a mortalidade do claudicante é de 10% a 15% em 5 anos. E naqueles pacientes com isquemia crítica, na verdade, isquemia crônica ameaçadora do membro, ela chega a 25% em 1 ano. Então, o nosso tratamento ele deve não apenas reduzir os sintomas e os riscos do membro, mas deve também visar a redução da mortalidade e da morbidade cardiovascular. Nesse sentido, os principais guidelines são praticamente coincidentes em suas recomendações, seja a diretriz da Sociedade Americana, da SPS, a diretriz da Sociedade Europeia em conjunto com a Sociedade Europeia de Cardiologia, ou a diretriz intersociedades aí do Global, publicada em 2019. Só que esse ano nós tivemos um lançamento de uma nova diretriz da ISBS sobre o tratamento dos pacientes com doença arterial periférica assintomática ou daqueles claudicantes. E essa diretriz, ela basicamente, ela torna algumas das metas desse tratamento conservador um pouco mais agressivas. Essas são as recomendações gerais do tratamento clínico otimizado. Nós vamos falar uma a uma logo adiante, dando ênfase em algumas alterações que surgiram com este novo guideline. Com relação à atividade física, a nova diretriz da ISBS ela é coincidente com as recomendações da Organização Mundial da Saúde sobre atividade física, que recomenda o quê? De 150 a 300 minutos de atividade moderada intensidade ou de 75 a 150 minutos de atividade de alta intensidade por semana. Isso visando uma redução da mortalidade geral, da mortalidade cardiovascular e também da morbidade cardiovascular. Atividades de força também são bem-vindas numa frequência de pelo menos 2 vezes por semana. Com relação a cessar o tabagismo, ele é recomendado para todos os pacientes, associando-se medidas comportamentais e farmacológicas. Dentre as medidas comportamentais, um programa intensivo supervisionado, ele é superior ao simples conselho para cessar o tabagismo, e isso, por sua vez, é superior a não fazer nada. Dentre as medidas farmacológicas, a que tem uma maior força, grau de recomendação e nível de evidência, é o uso da vareniciclina, que é o Champix, com ou sem reposição de nicotina associados. Com relação à terapia hipolipemiante, as estatinas de alta potência, que significa atorvastatina acima de 40 ou rosuvastatina acima de 20, maior ou igual a 40, maior ou igual a 20, ela está recomendada para todos os pacientes com doença arterial periférica, com um nível de evidência maior para sintomáticos do que para assintomáticos. E isso visa a redução de eventos cardiovasculares, mas também alguns estudos sugerem que a estatina ela é capaz de aumentar a distância caminhada livre de dor nos pacientes claudicantes. A meta proposta pela diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia, em conjunto com a Sociedade de Cirurgia Vascular em 2017, era um LDL abaixo de 70. Isso ficou ainda mais agressivo nessa nova diretriz, que traçou como meta um LDL abaixo de 55 ou uma redução acima de 50% se os valores basais desse paciente no momento do diagnóstico tiverem entre 55 e 110 miligramas por decilitro. Importante, o primeiro passo para tratar é iniciar uma estatina de alta potência. A associação de ezetimibe ela pode acontecer naqueles pacientes que toleraram mal a estatina ou naqueles pacientes que não alcançaram a meta simplesmente com as estatinas.
Apenas como um terceiro passo, aquele anticorpo monoclonal que vão inibir a PCSK9, que eles estariam indicados. O guideline, inclusive, coloca que está contraindicado a terapêutica inicial desses anticorpos monoclonais, apesar deles terem mostrado resultados muito promissores. Para quem não conhece, essa nova terapêutica, ela é de forma parenteral, subcutânea, né, na dose de 140 miligramas, de 15 em 15 dias. Tá? E qual que é o mecanismo de ação? O colesterol, para ele entrar dentro do hepatócito, né, ele vai se ligar ao receptor do LDL. Esse receptor, então, vai fazer essa endocitose. Então, quanto mais receptor a gente tiver na superfície do hepatócito, mais a gente consegue tirar o LDL da corrente sanguínea. E esses receptores, eles são reciclados. E a PCSK9 atua nessa reciclagem. Quando você inibe a PCSK9, você inibe a reciclagem, consequentemente, você tem mais receptores de LDL disponíveis. Aqui uma curiosidade, eu pesquisei o preço dessa medicação, então seria aí, na promoção, R$ 3.000 mensais de terapia hipolipemiante. Com relação aos antihipertensivos, preconizava-se uma PA abaixo de 140 por 90 para todos. Também se tornou mais agressivo, particularmente não, naqueles pacientes abaixo de 70 anos. Preconiza uma PA abaixo de 130 por 80. Por que não naqueles pacientes acima de 70 anos ser tão agressivo? Porque isso correlaciona-se com eventos neurológicos nesses pacientes. É recomendado uma abordagem de passo a passo, sendo a primeira indicação inibidores da enzima conversora de angiotensina ou bloqueadores do receptor da angiotensina associados a bloqueadores do canal de cálcio e aí preferencialmente um comprimido único como primeira linha de antihipertensivos. Você vai acrescentar na sequência tiazídicos, caso o alvo não seja alcançado. Uma outra coisa interessante é que alguns estudos também mostraram que os IECAs eles são capazes de aumentar a distância caminhada livre de dor. E ao contrário do que se pensava, não existe contraindicação ao uso de beta-bloqueadores nos pacientes portadores de doença arterial periférica. Falar um pouquinho agora do calcanhar de Aquiles da cirurgia vascular. É onde a gente tem muita dúvida, existe muita controvérsia, que é a terapia antitrombótica. Bom, nesse guideline de 2017, que eu trouxe algumas recomendações, ele era bem sistematizado com relação à terapia antitrombótica e era muito interessante essa abordagem. Mas ele também foi substituído por um novo guideline dedicado exclusivamente à terapia antitrombótica nas doenças vasculares arteriais. Esse guideline ele foi publicado em 2023 e o que ele traz de novidade? Ele vai basicamente incorporar de forma mais sistematizada, mais assertiva, os dados que foram trazidos aí pelo Compass PAD e pelo Voyager. Então, nós vamos só relembrar rapidamente um pouquinho desses dois estudos. O estudo Compass, ele é um estudo multicêntrico, né, randomizado, duplo cego, placebo controlado, com mais de 7.000 pacientes em mais de 500 centros. Os pacientes incluídos eram aqueles com doença arterial periférica sintomática, doença cerebrovascular revascularizados ou com estenose carotídea acima de 50%, ou portadores de doença coronariana com ITB menor do que 0,9. E houve uma randomização em 3 grupos, 3 braços, 1 para 1 para 1. Um grupo recebeu rivaroxabana 2,5 BID mais aspirina. Um outro grupo, rivaroxabana 5 miligramas BID mais placebo. E um outro grupo, aspirina. Os desfechos primários foram morte por evento cardiovascular, infarto ou AVC e MEIO, que é evento adverso maior no membro. E o que foi encontrado? O grupo que apresentou a melhor performance foi o grupo Riva 2,5 mais aspirina, que quando comparado à aspirina isoladamente, mostrou uma redução no desfecho combinado morte ou infarto ou AVC, uma redução relativa de 28%. Mas vocês podem ver que a redução absoluta é de 7% para 5%. A gente calculando o NNT, o número necessário para tratar é de 50. Que significa que cada 50 pacientes tratados
obviamente, do ponto de vista populacional, eu previno um desfecho combinado. Houve também uma redução de 46% de eventos adversos maiores no membro, uma redução relativa de 46%, porém uma redução absoluta de 1%. O NNT aqui é um NNT ainda maior, um NNT de 100. Isso aconteceu às custas de um aumento de sangramentos maiores. Importante ressaltar que não houve aumento significativo de sangramentos fatais ou de órgãos vitais. Bom, e o Voyage? O Voyage é um estudo também, um ensaio clínico, né, randomizado, duplo cego, placebo controlado, com um número grande de pacientes, só que esses pacientes do Voyage eles já tinham sido revascularizados. E esses pacientes revascularizados eles foram randomizados em 2 grupos. Um grupo recebeu rivaroxabana 2,5 BID mais aspirina e o outro placebo mais aspirina. Os desfechos primários desse estudo estão descritos, e que são isquemia aguda e ou amputação, e ou infarto, e ou AVC, e ou morte por causa vascular. Os desfechos de segurança, sangramento maior, segundo o time, e desfechos secundários também foi sangramento, só que aí segundo os critérios da ISTH. Importante que um de cada 5 pacientes, né, apresentam esse desfecho em 3 anos. Então, se a gente conseguir reduzir esse desfecho, isso será de grande importância para os pacientes. Resultados: você teve uma redução do desfecho combinado em 3 anos, de 19,9% para 17,3% em termos absolutos. Houve um aumento de sangramento maior. Traduzindo o estudo, o que ele traz para a gente? Que para cada 10 mil pacientes tratados por ano, você vai prevenir 181 desfechos combinados às custas de 29 sangramentos maiores. Então, esses dados do COMPASS e do Voyage é que foram introduzidos nesse último guideline, dessa última diretriz sobre terapia antitrombótica. Então, trazendo para vocês já agora os dados da diretriz em si. Pacientes portadores de doença arterial periférica assintomáticos e sem nenhum outro território acometido, esses pacientes não se beneficiam de nenhuma terapia antitrombótica. Então, aquele paciente que tem o ITB abaixo de 0,9, não tem sintoma e também não tem outro território acometido, não vamos fazer nada. E olha só, classe 3 de recomendação significa que se recomenda-se contra, e nível A significa nível A de evidência. Para os sintomáticos, todos devem receber pelo menos monoantiagregação, sendo clopidogrel superior ao AS na prevenção de evento adverso cardiovascular maior do membro. Importante, avaliar o risco de sangramento. Isso é uma coisa difícil da gente fazer no dia a dia, né? Porque tem várias formas, mas a sugestão é que, como os dados foram importados do COMPASS, é que se use o critério de alto risco que foi utilizado no mesmo estudo. Avaliar o risco de evento isquêmico, e para aqueles pacientes com baixo risco de sangramento e alto risco de evento isquêmico, devemos considerar a utilização de AS associada à RIVA 2,5 BID. E pós-procedimento, aqui houve uma mudança significativa em relação ao guideline anterior. Primeiro, procedimentos endovasculares em pacientes que não possuem alto risco de sangramento. Aqui, como nós já estamos falando de pós-procedimento, sugere-se que utilize como definição de alto risco de sangramento o mesmo critério utilizado no estudo Voyage. Então, o que recomenda-se? Pós-procedimento endovascular, AS mais rivaroxabana 2,5. Isso deve ser considerado. Ou, para alguns casos, pode-se considerar AS mais aspirina entre 1 e não mais do que 6 meses. Se o paciente, por algum motivo, ele já recebe anticoagulante, você não deve adicionar um antiagregante por mais do que 3 meses consecutivos, pelo aumento do risco de sangramento e a ausência de conhecimento se isso vai realmente trazer algum benefício para esse paciente. Procedimentos abertos. Aí nós vamos estratificar os pacientes em baixo risco de sangramento ou alto risco de sangramento. Baixo risco de sangramento, bypass com veia, AS mais rivaroxabana, podendo-se considerar o uso de antagonistas de vitamina K, o Marevan,
visando o aumento da longevidade do enxerto. O que é importante? No longo prazo, os antagonistas de vitamina K eles vão aumentar a longevidade do enxerto, porém, às custas de mais sangramento, né, e sem mudança de desfecho clínico relevante. Nos pacientes que fizeram bypass com prótese, deve-se usar AS mais rivaroxabana 2,5 ou monoantiagregante plaquetário. Não faz sentido antagonista de vitamina K nesses pacientes. Já os pacientes com alto risco de sangramento, usar apenas monoantiagregação plaquetária. Não acrescentar o clopidogrel, a rivaroxabana mais aspirina, exceto em circunstâncias excepcionais. Né? E se o paciente ele está sendo anticoagulado, de forma plena já, não adicionar um antiagregante por mais do que 3 meses consecutivos. Isso aqui é um estudo interessante, quem me apresentou ele foi até o Marcos Areias, que é um estudo nacional, prospectivo, observacional, que avaliou a adesão dos pacientes a essa terapia baseada em evidência. 2.005 pacientes foram avaliados numa consulta sobre se eles estavam ou não recebendo as medicações e as recomendações de forma adequada. E a gente pode ver que só 0,3% dos pacientes cumpriam todas essas metas, né? Você vê que antitrombóticos, 95% dos pacientes tomam pelo menos um antitrombótico. Mas se o antitrombótico é adequado ou não, uma parcela pequena só desses pacientes recebiam esses antitrombóticos de forma que tem se recomendado nas últimas diretrizes. Então, isso é interessante para a gente ter um diagnóstico situacional aí do nosso país. Antes de finalizar, eu vou trazer aqui 2 revisões sistemáticas, porque é uma medicação aqui muito utilizada na nossa prática clínica, né, que é o cilostazol, que é um hemorreológico. Isso aqui é uma revisão sistemática com meta-análise da Cochrane, que comparou o placebo, 16 ensaios clínicos randomizados foram incluídos, né, uma revisão sistemática de ensaios clínicos, que comparou o cilostazol com placebo. E aí lembrando que 5 dos ensaios clínicos incluíram também a pentoxifilina no lugar do placebo. O medicamento ele foi administrado aí por 2 a 6 semanas e os desfechos foi início da claudicação, distância máxima deambulada, eventos cardiovasculares, eventos adversos, amputações e mortalidade por todas as causas. Olha que interessante, o aumento médio da distância deambulada livre de dor foi só de 26,49 metros e o aumento máximo da distância deambulada foi só de 39,57 metros, isso às custas de um aumento do evento adverso, que é a cefaleia. Comparando aqui com essa revisão sistemática também com meta-análise da Cochrane, que avaliou a atividade física, ela comparou a atividade supervisionada com a atividade domiciliar, com um simples conselho para que o paciente deambule. 21 trials foram incluídos com evidência de qualidade moderada a boa, o que é muito bom. Essa é a distância máxima caminhada antes do programa e a distância caminhada livre de dor antes do programa. Após 3 meses de exercício supervisionado, a distância máxima deambulada foi 120 metros no exercício supervisionado, foi 120 metros a mais no programa do que no programa de treinamento domiciliar e 210 metros a mais do que aqueles pacientes que foram simplesmente aconselhados a andar. Então, assim, muito superior ao uso de um fármaco isoladamente. Para a gente ter uma ideia de dimensão, né? Às vezes a gente fala, a metragem, isso não vem na nossa cabeça, um campo de futebol de fora a fora, no comprimento, ele tem 110 metros. Então, o paciente ele tem um benefício real, né, em termos de qualidade de vida, fazendo atividade física supervisionada. Bom, existem outras questões que nós podemos discutir mais adiante. Foi recentemente agora aprovado no Brasil o uso do inclisiran, né, que vai bloquear a transcrição da PCSK9 pelos hepatócitos. E você tem uma dose semestral, essa dose custa em torno de R$8.000. Também teremos aí no futuro para a gente discutir o uso de inibidores do fator 11,
como uma nova terapia aí antitrombótica, que promete aí uma melhora no perfil de sangramento. E também podemos discutir aqui coisas não tão novas, né? Tem o uso do sulfazol para aumento da perviedade existente e o uso de prostanoides, tanto para isquemia crítica, cicatrização de feridas, como para claudicação, onde ele mostrou não ser de grande utilidade. Como mensagem final, eu acho que é isso, não tem uma roupa que sirva para todos os nossos pacientes, e o grande desafio é estratificar no dia a dia, né, de frente para o paciente, que remédio, qual terapêutica, que conselho que você vai trazer para cada paciente individualmente. Bom, no mais é isso, agradecer, estou aberto aí para discutirmos, mas antes eu queria, né, convidá-los aí para o Encontro Mineiro de Angiologia e de Cirurgia Vascular deste ano, que vai acontecer agora de 16 a 18 de maio. Sintam-se aí convidados e bem-vindos. Vou interromper aqui o compartilhamento. Parabéns, Matheus. Eu acho que essa aula tinha que ser obrigatória para todo mundo e a gente vai tentar formas de botar ela disponível, né, para quem não teve. Já temos aqui 50 pessoas acompanhando, que é um bom número, mas acredito que isso seja o dia a dia do cirurgião vascular e pouca gente ainda coloca isso em prática. Eu queria pedir o auxílio da Elaine para a gente, de repente, fazer algumas interações aqui com o público, Elaine. Você tem como abrir a enquete? Você pode botar aqui no chat, eu abri até o seu microfone, Elaine. Deixa eu ver aqui, doutor. Para a gente saber aqui, na verdade, quem na prática, né, já coloca esses últimos guidelines no dia a dia do consultório. Então, óbvio que as pessoas não são obrigadas a responder aqui, mas a gente coloca numa enquete que é anonimizada. Mas enquanto isso, enquanto a gente vai colocando, eu já queria abrir, né, para primeiro o Luiz Carlos. Matheus Luiz Carlos Soares, ele é um grande colega, extremamente presente, de Volta Redonda aqui do Rio de Janeiro, tá? E eu queria abrir para ele primeiro para as discussões. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Obrigado aí, Matheus, pela sua apresentação. Uma atualização. É sempre bom a gente ter alguém que está disposto a estudar e destrinchar esses assuntos, esses trials, para que a gente possa trazer isso de forma mais prática para o nosso dia a dia, né? Acho assim que os conceitos básicos a gente tem ele em mente, o uso de fármacos, de exercício, a abolição do tabagismo, né? Mas eu queria assim que a gente se prendesse um pouco melhor. Eu vi que ele não citou aí o uso de medicamentos vasodilatadores, como o cilostazol é um outro que no último trial, no último consenso lá da sociedade, colocava ele como nível de evidência, me parece que um nível de evidência A, para efeitos de melhora do paciente com claudicação, ou melhora da perfusão distal desses pacientes. Eu queria que eu fizesse um comentário sobre esses vasodilatadores, cilostazol mais especificamente, parece que era o que prometia alguma coisa melhor. E eu queria que ele fizesse um posicionamento um pouco melhor, principalmente sobre aí os protocolos Compass, por exemplo, e Voyager. O que a gente pode tirar assim, de mensagem mais prática, mais ordinária no nosso dia a dia, nos pacientes básicos nossos, que são aqueles pós-angioplastia ou pós-revascularização? Qual a receita, entre aspas, assim, que você tem? Coloca de forma mais precisa para a gente em que paciente eu vou manter o AS e a rivaroxabana, né? Como assim um critério bem definido pela sua experiência no destrinchar desses trials. E uma outra coisa que eu queria comentar é a respeito da caminhada, né? Que ela é supervisionada, não? Parece aí que não tem dúvida em relação às evidências que você mostrou que as caminhadas ou o exercício supervisionado ele supera o exercício livre, né? Mas uma coisa na prática que eu observo é que os pacientes que fazem exercício em esteira, eles chegam no meu consultório dizendo que estão fazendo esteira e estão indo bem na esteira, andando um tempo bom. Só que quando eles vão caminhar, eles sentem dor.
Então, na minha prática, assim, eu aprendo a interpretar que essas informações devem ser importantes também. Eu acho que o doente que caminha, ele tem mais esforço, como você falou, a intensidade do esforço também é proporcional ao resultado. Eu acho que o paciente que caminha, ele tem mais um desenvolvimento melhor desse proveito que você pode tirar do exercício. Eu queria que você comentasse isso, parabenizar e agradecer pela sua presença hoje aqui com a gente. Bom, Luiz Carlos, eu que te agradeço pelos comentários, todos extremamente pertinentes. Então, eu anotei aqui, se faltar alguma coisa, complemente, corrija e traga também Okay. a sua prática no dia a dia. A pentoxifilina, que é um vasodilatador, é um relógio também, ela não se mostrou, não se mostrou benéfica com relação ao aumento da distância caminhada, livre de dor e tudo. Então, ela já foi muito prescrita, hoje ela não é mais. O outro que a gente tem aqui no Brasil, que é o cilostazol, ele vai aumentar sim, mas ele não aumenta muito essa distância deambulada, aumenta em torno de 30 metros. Nos pacientes que têm uma atividade supervisionada, essa distância ela é significativamente maior. Então, eu fico me perguntando se realmente vale a pena iniciar o cilostazol. Hoje eu sou pouco liberal com o início do cilostazol, porque os pacientes eles já vão tomar AS, rivaroxabana, ou vão tomar o clopidogrel, junto com uma terapia hipolipemiante. Então, eu sou menos liberal com o cilostazol, porque eu vejo que a atividade supervisionada ela é bem superior. E aí, já entrando nesse gancho aí de esteira versus caminhada livre, atividade supervisionada não necessariamente significa indoor, né? Esse paciente, ele vai fazer um programa de treinamento, de preferência na rua, porque existe a especificidade do movimento. Então, até o próprio trajeto que ele faz no seu dia a dia é talvez o melhor Concordo. local para ele fazer o seu treinamento do que um trajeto qualquer, ele pegar um carro e ir numa pista de Cooper, por exemplo. Então, tem essa questão da especificidade de movimento. E o principal mecanismo, né, esses pacientes, eles, na maioria das vezes, eles não vão ter alteração de índice tornozelo-braço, né? Ele vai ter uma readaptação metabólica da musculatura. Não é nem, pode haver, obviamente, o desenvolvimento de colaterais, elas ficarem maiores e tudo, mas o principal mecanismo é uma readaptação metabólica da musculatura. E aí faz sentido isso que você colocou de especificidade do movimento. Agora, a atividade, tem uma outra que eu não coloquei para não estender demais a aula, um outro trabalho que é atividade versus não atividade, uma outra revisão sistemática Cochrane, e a atividade, mesmo que não supervisionada, ela se mostrou também superior à não realização da mesma. Com relação ao Compass e o Voyager, eu acho que o mais difícil é quando a gente já pega aquele paciente, o que não é incomum, com algumas medicações, né? Às vezes o paciente, por indicação cardiológica, ele já é duplamente antiagregado, por exemplo. Então, nesses pacientes, eu evito mexer. Agora, porque ele já tem uma indicação cardiológica de terapia antitrombótica dupla, uma terapia tríplice, ela é para cenários cardiológicos muito específicos, sabe? Então, normalmente, eu não utilizo. O que eu faço naquele paciente que a gente considera, e é difícil considerar isso no dia a dia, com menor risco de sangramento, eu inicio a aspirina junto com a rivaroxabana. Eu já fui mais resistente quando essa terapêutica ela foi lançada pelo custo. Ela não é acessível a todos, mas hoje a rivaroxabana ela é bem mais acessível, né? Então eu acho que eu acabei trazendo ela um pouco mais para o meu dia a dia. Um outro cenário importante, Luiz Carlos, para a gente discutir, é aquele paciente que a gente tinha o hábito, né? Fazia uma angioplastia, colocava o stent, dupla antiagregação plaquetária por pelo menos 30 dias, né? E aí, cada um fazia do seu jeito entre 30 dias e 6 meses. E aí, outro dia, num congresso, um colega falou, mas essas evidências do Voyager, elas são muito para pacientes claudicantes, porque só 25% mais ou menos eram isquêmicos. Será que vale a pena mesmo você sair da dupla antiagregação para essa inibição da dupla via? Só que se a gente trouxer para a nossa dia a dia, da onde que veio essa dupla antiagregação, ela veio de evidências extrapoladas da cardiologia. Você não tem evidências
robustas para a doença arterial periférica. Então, agora, nós temos um trial, claro, é um ensaio clínico. O ideal seria que a gente tivesse vários ensaios clínicos e uma revisão sistemática de ensaios clínicos que corroborassem esses achados. Mas a gente tem um que é numa população dedicada. Então, eu penso um pouco dessa forma. Pós-procedimento, eu tenho tendido também, se possível, a fazer essa inibição da dupla via, sabe? Ótimo. Matheus, é isso mesmo, né? Vamos deixar o meu amigo Feliciano também fazer algumas perguntas aí e depois abrir plateia. Obrigado a você aí pela sua Obrigado a participação. você pelos comentários. Feliciano, fica à vontade. Boa noite, Matheus. Parabéns pela apresentação. Boa noite a todos envolvidos. Matheus, acho que você colocou muito bem. O paciente, esse é um paciente de difícil manejo, às vezes, né? É um paciente que, por ser de difícil manejo, eu acho que o tratamento dele é muito multidisciplinar. Eu acho que a gente tem que levar em consideração aí que como você falou, inclusive agora, ele já chega no nosso consultório, às vezes, com uma quantidade de medicamentos enormes, né? Ou que o cardiologista passou, ou porque ele tem uma doença hematológica e passou pelo hematologista, ou uma dieta mal feita, obesidade, diabetes, hipertensão, enfim, toda aquela gama de doenças, né, associadas. Então, é um paciente de muito difícil manejo, eu concordo plenamente. Agora, se usou durante muito tempo, né, muito tempo, a medicação antes do cilostazol. E o cilostazol veio provar para a gente, né, que a distância de caminhada melhora muito. E, como você falou, o exercício físico, que melhora a bomba muscular, vai melhorar o espaço de caminhada, oxigenação do tecido, o paciente melhora sensivelmente. Eu queria te fazer uma pergunta. Você tem um paciente e ele tem doença hematológica, ele tem trombofilia associada, e você utilizaria a mesma dosagem, começaria com 2,5 mais aspirina, ou neste paciente você faz uma modificação nessa antiagregação? Outra coisa, paciente obeso, esse paciente obeso é um paciente difícil manejo, que é um paciente, às vezes, que você não consegue fazer com que ele tenha uma boa aderência ao exercício físico, né? Ele não adere à dieta e tudo mais. Qual a conduta que você tem nesse paciente para evitar que esse paciente ele se transforme num paciente cirúrgico, né? Eu acho que o tratamento clínico para esse paciente é um tratamento mais difícil. E outro, paciente tabagista crônico. Chega no seu consultório, isso eu acho que é o nosso dia a dia, você fala para ele assim, se você não parar de fumar, você vai perder a perna. Eu quero começar um tratamento clínico com você. Existe este e este tratamento. A conduta ideal seria isso. E o paciente, ele não adere e não para de fumar. Qual é a sua conduta com esse paciente? Não vai dizer que xinga ele, não, por favor. Tá? Que a vontade geralmente é essa. Bom, a nossa experiência, pelo menos a minha experiência aqui em Cabo Frio, nos nossos pacientes, tem respondido muito bem o tratamento clínico com essa associação da rivaroxabana 2,5 com a aspirina. Pacientes, eu tenho tido assim bons resultados, tenho tido assim pacientes que a gente consegue segurar por muito tempo a melhora de qualidade de vida desse paciente. A gente tem um tratamento aqui multidisciplinar. A gente tem no consultório alguns outros colegas que trabalham em outras especialidades que nos acompanham também, como nefro, fisioterapeuta, nutricionista, enfim. Isso facilita bastante o tratamento do paciente. Mais uma vez, quero te parabenizar pela apresentação e deixar você com esses comentários. Obrigado. Bom, obrigado você, Antônio Feliciano, mas eu vou te falar que você pegou pesado, porque são os doentes mais difíceis de manejar, né? O obeso, ele muitas vezes, né? Ele mostra um desleixo, não é só com peso, né? Com tudo. Então, ele é um paciente que ele tem doença arterial periférica, né? Que é o caso que nós estamos discutindo agora,
mas ele tem insuficiência venosa crônica associada, por estase, né, associada. Então, é um paciente de difícil manejo. Não tem muito o que a gente propor de diferente que não seja encaminhar esse paciente para um nutrólogo, para que ele tenha um suporte nutricional e que ele encare isso. Agora, assim como o tabagista, né, cabe ao paciente também ser um pouco protagonista do seu tratamento. Não cabe a gente xingar, cabe a gente orientar, né? Mas o paciente ele tem que ser protagonista do seu tratamento, ele tem que assumir uma parcela de responsabilidade, né? É parte da cura o desejo de ser curado, né? Então, se isso não vem em nada do paciente, o que a gente pode falar com ele é a verdade, ó, você tem que ser mais resistente. Eu já sou extremamente conservador com claudicantes, mas num caso, um tabagista, você tem que ser ainda mais. O guideline da SVS, ele propõe que para você revascularizar um claudicante, ele tem que estar bem limitado e você tem que propor um procedimento que tenha uma perviedade de pelo menos 2 anos. O tabagismo ele diminui em 4 vezes a perviedade de uma derivação, de uma ponte. Então, o paciente ele tem que saber disso, né? Normalmente, eu encaminho para um psiquiatra me ajudar a cessar o tabagismo, porque o controle de ansiedade desses pacientes é muito difícil e envolve medicações que assim fogem um pouco do meu dia a dia do manejo. Então, eu apelo para a interdisciplinaridade nesses casos, sabe? Basicamente é isso. O trombofílico é o seguinte: se esse paciente ele já tem indicação de anticoagulação plena, ele não deve passar pela dose de 2,5. Você vai fazer o tratamento com anticoagulação plena. Aí entra naqueles critérios. Se você for acrescentar algum antiagregante por conta de uma revascularização que você fez, você não passar de 3 meses. Né? Por quê? Não é porque o risco de sangramento ele vai persistir, né? Ele é constante, mas não se sabe após 3 meses qual o benefício que isso traria. Então, trombofílico é um desafio, né? Mas eu faria dessa forma. Se ele já tem indicação de anticoagulação plena, não tem por que você reduzir a dose. Numa intervenção endovascular, na minha rotina, eu sempre coloco um antiagregante plaquetário, mesmo se ele já tem uma anticoagulação plena. Entretanto, eu tento não estender isso para além dos 3 meses depois dessa nova visão aí dessas diretrizes. Perfeito, perfeito. Temos que lembrar, eu acho que tem que, só para finalizar, levar em consideração também que alguns pacientes são intolerantes à medicação, né? Então, a gente tem que ter um leque maior, né? Esse leque tem que ser apresentado. Eu acho que todo colega tem que conhecer muito bem esse leque de medicamentos, exatamente pela intolerância. E tem muito paciente que é intolerante demais ao próprio silostazol, pela cefaleia que apresenta, né? E aí, nesse paciente, você não consegue fazer a associação do silostazol, usar automedicação. Muito obrigado. Parabéns aí pela colocação. Obrigado, você. Você fala o diarreia, né? Tem muito paciente que piora bastante. Obrigado, Matheus, Feliciano e Luiz. Agora, a gente pode abrir as perguntas para a plateia, né? Vamos só encontrar uma ordem aqui. Janaína está online ainda? Se quiser, pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta direto para o Matheus ou para o Luiz ou para o Feliciano. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Eu não estou me vendo, mas enfim. Não, a minha pergunta é o seguinte: depois da quebra da patente que você falou sobre o custo, né, do rivaroxabana, a gente teve uma redução significativa do custo, mas também a gente teve uma enxurrada de medicamento aí de confiabilidade duvidosa. Eu queria saber, assim, da experiência de vocês, porque eu tenho mais experiência na parte de tratamento de trombose, né, da parte venosa, de que os genéricos, alguns de laboratórios menores, o paciente não responde tão bem. Como é que é? Eu queria saber, assim, como é que é a experiência dos colegas, o que vocês tendem a definir isso com o paciente, algum laboratório com custo-benefício interessante, do ponto de vista da resposta mesmo, né, clínica.
ao tratamento do TADAPT. Bom, Janaína, tudo bem? Janaína aqui de Minas, né? O seguinte, eu tive essa discussão hoje com um paciente. Eu costumo dizer que eu não sou Anvisa, né? É difícil a gente fala muito se é confiável, não é confiável, mas a gente está por dentro mesmo de como é feito esse teste, de quanto em quanto tempo é feito o teste, quais laboratórios são testados, com qual frequência, para a gente falar se é confiável ou não. Eu acho que isso é muito difícil. Então, no começo, eu tinha uma resistência com a medicação similar ou genérica. O similar, se eu não me engano, ele pode ter uma variação na dose aí, 20% para mais ou para menos. Então, isso me deixa receoso, particularmente em pacientes que têm ou maior potencial isquêmico ou maior potencial de sangramento, né, nesses extremos. Então, eu fico, sim, mais receoso. Por outro lado, o xarelto em si, por exemplo, ele chega a ser inviável para alguns pacientes. Então, eu falo para escolher um laboratório grande, né, que a gente imagina, mas quem sou eu para testar a qualidade ou não de um remédio sem ter um acesso direto a como isso é feito, né? Então, eu falo para escolher um laboratório grande e não ficar mudando de um remédio para outro. Cada semana tomar de um laboratório diferente. Mas volto a dizer, isso é muito empírico da nossa parte, esse posicionamento, né? Com certeza. Pô, tem uma outra pergunta bem interessante aqui do doutor Hamilton Siqueira Barros Filho. Obrigada. Se estiver De online, nada. fica à vontade para abrir o microfone. Eu posso ler também, doutor Hamilton. Doutor Hamilton, ele tinha colocado aqui uma pergunta que é comum de alguns serviços no pós-imediato ofertar doses de ataque de clopidogrel, 4 comprimidos e o AS. Com a nova visão do bloqueio de dupla via, como fica esse manejo no pós-imediato? Bem interessante. Interessante. Então é o seguinte, nós vamos escolher entre duas terapêuticas distintas. Ou nós vamos fazer a dupla antiagregação, e aí ela pode ser considerada, ou nós vamos fazer a inibição da dupla via, que aí ela deve ser considerada, né? Então tem uma diferença nisso. Se eu vou fazer a inibição da dupla via, eu não vou fazer dose de ataque com o clopidogrel. Esse paciente ele já vai estar mono antiagregado com a aspirina, vai receber a heparina plena, e esse guideline que fala sobre terapia antitrombótica, ele inclusive ele tem uma parte que ele fala sobre a heparinização no intraoperatório, né, nos procedimentos. Então, se eu for fazer inibição da dupla via, eu vou fazer da dupla via, monoantiagregação, né, heparinização no intraoperatório e a S mais RIVA para alta. Se eu for fazer a dupla antiagregação, aí eu faço o padrão que a gente faz. O paciente normalmente ele já está monoantiagregado, você faz a dose de ataque e aí você vai manter entre 1 e 6 meses essa dupla antiagregação. Perfeito. O doutor Hamilton falou que não conseguiu abrir o microfone, então vamos para a próxima. Elizabeth Almeida. Elizabeth, fica à vontade para abrir o microfone também. Ou se não conseguir, eu posso ler aqui também. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Elizabeth. Então vamos embora. Existiria alguma idade limite que contraindique a associação RIVA 2,5 com aspirina pelo risco de sangramento, idosos com 80, 90 anos? É difícil, né? Mas a pergunta é difícil, é uma pergunta muito importante, porque tem chegado cada vez mais pacientes idosos no nosso consultório, e idosos relativamente saudáveis, né? Agora, a idade acima de 80 anos, ela é um fator de risco independente para sangramento. Se eu não me engano, deixa eu ver se eu consigo ver. O Voyager, ele estudou pacientes numa média de idade de 67 anos, variando entre 61 e 73. Então, a gente não tem
a resposta para esse grupo específico de tratamento. O que a gente tem que fazer é colocar o que eu faço, né? Tento fazer, é colocar esse paciente na avaliação do risco de sangramento. E o fator 80 anos de idade, ele é um fator independente para sangramento. Então, se esse paciente ele tem um risco elevado para sangramento, ele não entraria, ele iria para a monoantiagregação. Ele não iria para a terapia de inibição da dupla via. Perfeito. Respondi? Acho que é por aí mesmo a pergunta? Eu acho que foi por aí mesmo. Achei perfeito. Eu queria abrir aqui para o pessoal, doutor Arno. Pode falar. Uma pergunta. Em relação aos medicamentos genéricos ou similares, não tem nenhum de 2,5 miligramas, que eu saiba, tem? Tem. Tem o Shafaq, doutor Arno, né? Só um, é o Shafaq. Tem um da Mantecorp também Não, perdão, confundi. O da Mantecorp de 2,5 tem do Eliquis, do Apixaban. Mas aí não é a mesma coisa, né? Que o 2,5. Não é. O estudo realmente é com a Rivaroxaban. Mas tem de 2,5 similar, genérico, sim. Pode cortar o comprimido? Então, os comprimidos que não tem aquele cortezinho no meio não pode, né? Então, esse aí não pode. São as dragas incortáveis, né? É complicado, né? Então, se tem um, que agora tem o de 2,5, não entendi direito por que nenhum laboratório não fez o de 2,5, né? É um mercado incrível, até porque cobra o mesmo preço de 2,5 por de 20, né? Laboratórios grandes cobram o mesmo preço, também não tem sentido, né? 15% da droga e cobra o mesmo preço. Parabéns, Matheus. Exato. Grande aula. Obrigado, doutor Arno. Eu invejo, porque o Daniel sabe muito bem. Eu nunca seria capaz de dar uma aula assim. Para mim é muito difícil. Não dá, eu adoro. Obrigado. Eu que agradeço. A gente aprende muito com o senhor, desde sempre. Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Fazer uma colocação, Daniel, que eu acho que o Matheus falou muito bem do hipolipemiante, né? A atorvastatina, simvastatina. Uma coisa importante que tem que ser dita é que um número grande de pacientes que usam essas medicações, rosuvastatina em si, eles apresentam uma mialgia muito importante, né? Muito grande a mialgia que apresenta. E aí, hoje já se substitui, para quem tem essa mialgia muito importante, a pitovastatina, que é o Ebast, né? Que é uma outra substância, uma outra estatina, que ele diminui bastante as dores musculares que o paciente reclama e associa muito à ezetimiba. Eu queria só dar uma lembrada nessa mudança também que tem agora atual. Eu queria fazer agora a minha pergunta. Assim, eu, particularmente, ainda uso bastante o sulostazol e costumo ter uma boa resposta, né? Então, desde que saíram os últimos trabalhos, eu realmente reduzi bastante o número de indicações cirúrgicas dos pacientes claudicantes, né? É, até porque, pelos trabalhos, né, a chance de amputação aumentaria em 6 vezes no paciente pós-angioplastia femoropoplítea, né, por claudicação. Então, realmente, atualmente, eu opero bastante isquemia crítica, né, e poucas, né, claudicações incapacitantes, né, mas o claudicante normal, realmente, eu empurro até onde dá. E realmente uso muito o sulostazol com um bom resultado, muito porque a gente pede sempre para o paciente ir marcando no caderninho quantos quarteirões consegue andar, e isso vai sendo atualizado, não sei se ele se sente estimulado, né? Mas geralmente a gente consegue bons resultados com o sulostazol, muitas vezes mais do que esses métodos que você falou. Então, eu queria saber dos que estão aqui, doutor Arno, né?
se o cilostazol, Gina, o que vocês têm de pensamento em relação a isso? Eu queria saber também quem que substituiu, né, para esse paciente com doença arterial periférica, o AS, pelo clopidogrel. Então, isso ainda para a gente é uma barreira. Entendo perfeitamente as colocações do Luiz Carlos, né, em relação a tentar simplificar, mas realmente a gente vai ter que subdividir os grupos para melhorar os resultados com o uso dos antiagregantes. Então, minhas colocações são essas. Matheus, manda aí. Daniel, o cilostazol, ele realmente ele aumenta, né, em relação ao placebo, em torno aí de 40 metros a distância máxima, alguns mais. Tem uma sobreposição aí, como você mesmo falou, que o paciente ele começa a andar mais. No dia a dia, quando eu coloco o cilostazol, eu coloco ele de forma temporária, né? O benefício dele não é tão sustentado. Então, aquilo pode ser um estímulo inicial para o paciente já de imediato perceber uma melhora, se sentir estimulado a realizar programas que vão poder aumentar ainda mais a distância que ele deambula livre de dor. Então, a minha prática com o cilostazol é essa. Eu não abomino. Normalmente, eu inicio numa dose menor, né, por uma semana, só para ver a questão do efeito colateral. Tolerou bem 100 miligramas BID, que eu acho que é a dose padrão desses trabalhos. Mas não abomino o cilostazol, não. Tem até um ensaio clínico interessante que mostra o aumento da pervierdade da angioplastia consistente com o uso de cilostazol, né? Mas aí já fica coisa demais, né? Vai usar cilostazol, AS, rivaroxabana. Então eu não prescrevo com esse intuito. Mas concordo com você. Eu uso o cilostazol neste contexto, principalmente no começo do tratamento, depois eu suspendo. Teve uma outra pergunta, Daniel? A outra, na verdade, é mais do Do clopidogrel, né? clopidogrel? Eu mudo. Já tem algum tempo que eu mudei, porque isso já está numa diretriz anterior sobre isso. A diretriz de 2015 da SVS já falava isso, 2017 foi corroborado. Diminui a incidência de evento cardiovascular adverso maior no membro. O que a gente escuta de contraposição é que 20 a 25% da população pode ter alguma resistência ao clopidogrel, e isso não é testável assim facilmente, né? Mas eu fiz essa transição já tem um tempo, né, para uma estatina de alta potência. Antes eu passava essa estatina e simvastatina, né? Barato, tem no posto. E aí eu fui migrando aí para o clopidogrel com a atorvastatina, rosuvastatina. A pitavastatina eu ainda não tenho experiência, embora seja também uma estatina de alta potência, né? Perfeito. E no paciente com dislipidemia leve, né, mesmo assim mantém, porque às vezes você inicia, aí cai muito. Como é que você faz nesses casos? Mantém, e você tem que falar com ele. Se o cardiologista quiser suspender, porque você já atingiu o nível de LDL, que você não tem hipercolesterolemia, não é para suspender, isso é para dar estabilidade para a sua doença, vai aumentar em alguns casos a distância caminhada livre de dor. Então, o alvo é muito baixo, o LDL abaixo de 55. Agora, se esse paciente chegou para você com LDL entre 55 e 110, você tem que cair desse basal 50%. Então, são níveis muito baixos de LDL, que são a meta atual, né? Perfeito. Feliciano, desculpa, Feliciano, só antes a doutora Gina. Não, eu vou concordar com tudo que foi feito, foi falado. Eu, na verdade, não abro mão no início de iniciar com o silostazol, de começar o caminho e de estimular o paciente a caminhar, mesmo que ele vá ter dor. Normalmente eu digo para ele assim, olha, quando você começar a perceber a dor, dá uma paradinha, uma respirada e continua, para que ele aumente a capacidade dele de caminhar sem dor. E, com certeza, a ordem que o Matheus colocou é isso aí. Mas eu inicio com o cilostazol, sim, não abro mão dele por enquanto, não. A não ser, obviamente, com os efeitos colaterais. Feliciano? Sim. O Matheus colocou muito bem sobre essa situação da gente manter o colesterol, triglicerídeo, enfim, LDL.
Agora, nós não podemos esquecer que uma que dá um risco vascular muito grande e não é dosado em todos os pacientes, mas que eu acho que nós temos que começar, eu acho que algumas pessoas já dosam e não tem tratamento, a gente sabe, é a lipoproteína A, né? Então, mais um motivo para se manter os níveis de colesterol baixos. Mesmo que o cardiologista diga, já baixou o nível de colesterol, já está bom, pode parar a estatina. Concordo plenamente com o Matheus, que ainda tem por trás disso alguns pacientes que têm a lipoproteína A. Isso aí não baixa com nada, né? E o risco vascular desse paciente é muito grande também. Só isso. Perfeito. A gente está aqui com exatamente 1 hora, que era a nossa proposta de reunião. Queria abrir para o doutor Arno, se quiser fazer mais algum comentário, ou a última pergunta aqui do pessoal que está acompanhando. Eu só tenho que agradecer e parabenizar, Daniel, pela sua organização e pela manutenção do horário. Não é uma coisa muito importante para mim, o conteúdo é muito mais. Mas é bom ter o horário, né? As famílias também merecem a nossa atenção. Obrigado, Matheus, e a todos os batedores, Feliciano e nosso amigo Gonçalves de Volta Redonda. Eu queria pedir para o pessoal abrir as câmeras, quem quiser, né? Para a gente tirar aquela nossa foto. Vamos lá, pessoal. Coloca a camisa. Coloca a camisa? Qual? Então, a gente bateu aqui mais de 50 pessoas, público muito bom, uma terça-feira à noite. Nosso Muito bom. presidente Almar também, vamos lá. Ele está botando a camisa. Que bom. Adilson Feitosa. Almar, 5 segundos para você botar a camisa aí. Meu Deus. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Eu queria agradecer muito, Matheus. Foi uma aula fantástica que você deu no Encontro Carioca. E realmente para a gente é muito importante essa troca, né, com a Regional de Minas Gerais e com você, né, que já é um cara expoente aqui no Brasil. E agradeço a nossa diretoria científica, a nossa presidente, todo mundo que esteve aqui com a gente essa noite. E a gente, em breve, deve divulgar algumas novidades aí sobre os nossos encontros científicos. Mês que vem tem mais novidade. Presidente, gostaria de encerrar. Matheus, as últimas palavras. Eu gostaria muito de agradecer a todos que aqui estiveram, em especial ao Daniel e ao Matheus, e ao Luiz Carlos e ao Feliciano, que fomentaram essa reunião, que fizeram ela acontecer. E olha, preparem-se, porque aí temos uma reunião fora de sede, temos um Rio Connection, está no caminho ainda. Uma boa noite a todos. Só agradecer, obrigado mais uma vez pelo convite. A Regional do Rio é uma regional admirada no Brasil inteiro e ela só anda adiante, né? Cada vez melhor. Parabéns aí pelo seu trabalho na diretoria científica, te acompanhei, né, nas publicações na gestão anterior, estou revendo aqui vários amigos e muito obrigado pela oportunidade de aprender com vocês aqui. Legal, pessoal. Boa noite, até mês que vem. Tamo junto. Obrigado aí, um abraço, boa noite para todos. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, Valeu, boa noite. Valeu, Feliciano. Tchau, Daniel. Tchau, Gina. Tchau, Luiz, Daniel. Falou, Feliciano. Um abraço para todos aí. Boa noite. Muito obrigado. Vou pra casa.